Ok, pessoal, eu vou falar um pouco da Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro, localizada em Jerusalém, é uma igreja atual que vocês veem hoje, no século XX, é uma igreja da época dos Cruzados, com aproximadamente 900 anos. A igreja atual dos Cruzados foi construída sobre a igreja anterior bizantina do IV século. A Igreja do Santo Sepulcro e a Igreja de Nazaré, de Belém, são as duas primeiras igrejas construídas pela Igreja Católica no IV século. A Igreja da Natividade de Belém e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. A primeira igreja construída no IV século pela rainha Helena, ela foi destruída com a chegada dos muçulmanos aqui no VII século. A atual igreja, evidentemente, reconstruída pelos cruzados no século XII, se mantém até o dia de hoje. Hoje em dia, a Igreja do Santo Sepulcro tem 6 denominações cristãs, que são as que tomam conta da igreja, assim como a igreja também da Natividade em Belém. Em ordem de poder, os mais poderosos da Igreja do Santo Sepulcro, que é o local da tumba de Jesus e o Gólgota, para católicos e para as igrejas ortodoxas. Não para os protestantes, que é o local do Gólgota e da tumba, é o Jardim da Tumba, como a gente sabe. Mas voltando à Igreja do Santo Sepulcro, as 6 denominações em ordem de poder. Primeiro, os gregos ortodoxos, que eles tomam conta da tumba de Jesus e do Gólgota. Segundo, os armênios ortodoxos. Terceiro grupo, os católicos. Quarto grupo, os coptas. Quinto grupo, os síriacos da Síria. E o sexto grupo, os etíopes. Esses grupos, eles não se relacionam entre eles. E até o dia de hoje você pode ver na parte externa da igreja que existe uma escada de madeira bem simples, que está lá desde o século XIX, que marca o status quo, que foi promovido pelo Império Turco-Otomano, que no século XIX tomava conta da área toda da Palestina. Então, como esses 6 grupos que tomavam conta da igreja não conseguiam se entender entre eles, então eles dividiam a igreja em partes onde um grupo não podia passar para a parte do outro. Então as pessoas que estavam em cima da igreja, eles para poder sair da igreja, eles tinham que jogar uma corda por fora, mesmo para buscar comida e subir pela corda. Porque o pessoal de baixo, os gregos, os armênios, não permitiam que os grupos mais fracos cruzassem a parte dele. Então no século XIX, os otomanos fizeram um acordo e as 6 denominações podem circular livremente pela igreja hoje. Embora eles não se gostem entre eles até o dia de hoje, principalmente armênios e também gregos. Esses grupos não se cruzam. Então você tem 6 grupos que mandam lá dentro e cada um na sua, se fala muito pouco e volta e meia armênios e gregos saem no tapa lá, porque um não pode encostar no outro. Quando encosta no outro, o pau quebra lá. Uma outra coisa interessante, a Igreja do Santo Sepulcro, embora seja o local mais importante para católicos e ortodoxos, quem toma conta da igreja, quem são os keykeepers, ou seja, os donos da chave da igreja, são os muçulmanos. Desde que Saladino, no século XIII, vence os cruzados, eles entregam a chave, o Saladino entrega a chave da Igreja do Santo Sepulcro para uma família muçulmana que de geração em geração vai passando a chave de um para o outro até o dia de hoje. Então quem abre a igreja todos os dias e fecha a igreja todos os dias não são os cristãos, mas os muçulmanos. Essa igreja só passou a ser aberta ao público, aos cristãos em geral, a partir de 1967, após a Guerra dos 6 Dias, quando Israel finalmente, depois de muito tempo, conseguiu reunificar Jerusalém. Até esse ponto, até 67, a Igreja do Santo Sepulcro era fechada somente em algumas datas do ano, era aberta a alguns religiosos, mas praticamente não existia visitação de turismos, de peregrinos, como a gente vê hoje. Então, a partir de 67, todas essas igrejas foram libertadas da mão dos muçulmanos e hoje em dia Jerusalém é uma cidade onde todos os grupos religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos, andam livremente. Mas, como eu expliquei, os donos da igreja não são os cristãos. Eles precisam dos cristãos para viabilizar a igreja. E os cristãos não têm como tirar a chave deles. Então, como eles precisam dos turistas para o comércio geral que existe na Cidade Velha, então existe essa relação puramente por aspectos financeiros, exatamente. Então é assim é que funciona aqui o esquema da Igreja do Santo Sepulcro. Ok? Beijo, pessoal.